Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Muito boa tarde, valentes. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Em nome de Jesus, é um prazer estarmos aqui mais uma vez na Hora dos Valentes, aqui em Kissimmee, 4 da tarde, aí no Brasil, 6 da tarde, para mais um dia abençoado, né? Nessa segunda-feira, onde nós já começamos muito bem, graças a Deus, né? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, né? Eu creio que cada um aqui usou a sua oportunidade, né? De buscar o Senhor, consagrar a sua segunda-feira, né? Na nossa oração de Jabes. E é claro que, se às vezes você perdeu a hora ou não se lembrou, tenha essa diligência com a sua vida espiritual, né? Coloque aí na sua agenda para você se lembrar exatamente disso, ó, do que mais que nós precisamos. Às vezes de mais uma meia hora, uma hora de sono ou da bênção do Senhor, né? Porque a palavra diz, né, lá em Salmos, que é inútil levantar cedo e dormir tarde e acabar comendo pão de dores, né? Mas o Senhor, o justo, aquele que o Senhor ama, né, que ama o Senhor cuida enquanto ele está dormindo, né? Então, enquanto nós estamos cuidando das coisas do Senhor, ele está cuidando das nossas. Então, esse é o nosso papel, né? De nos levantarmos espiritualmente, de nos levantarmos fisicamente, né? De nos movermos espiritualmente, de nos movimentarmos fisicamente, ou seja, a nossa vida tem que ser dinâmica, nossa vida tem que ser de movimentos, né? Movimentos não como o mundo busca, né? De mais um entretenimento, de mais um evento na vida dele, mas de movimento, né? Crescendo, sonhando, melhorando todos os dias, usando da nossa vida para algo maior. Então, tome essa decisão todos os dias de ser o melhor em tudo que você faz, o melhor pai, o melhor marido, o melhor profissional, o melhor cristão, né? Como nós falamos nesse domingo, né? Que o cristão, ele não pode ser um rótulo apenas, né? Não pode ser o crente, né? Ele liga na igreja o modo cristão e na rua, em casa, ele liga o modo carnal, né? Isso não pode, é isso que tem destruído famílias, tem acabado com a fé de muitas crianças e muitos jovens, muitos filhos, por causa dessa incoerência que muitos têm visto. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Boa tarde a todos vocês, boa tarde a todos que estão aqui, já entraram, né? O James, a Ana, o Matheus, a pastora Leandro, o seu Cássio, o Lauro, a Gabi, o Alexandre, o Félix, né? O Bispo Pedroso, o pastor Cauê. Mande aqui, aproveite esses primeiros minutos para dar aqui o seu like, dizer de onde você é, mandar nos seus grupos, né? Para que nós possamos crescer cada dia mais, em nome de Jesus. Boa tarde a todos, boa tarde Anderson. Boa tarde Murilo, boa tarde a todos. É isso aí, mais uma segunda-feira, né? E segunda-feira é aquele dia que para alguns é carregado, né? Carregado porque volta à realidade, né? Muita coisa em volta acontece, né? E também sempre é o segundo dia de prática, né? Daquilo que a gente ouviu no domingo, daquele culto que tocou, que mexeu. É o dia da disciplina, né? Porque dizem que não é no domingo que você decide a sua semana, né? Porque você começa. Começar você já está num projeto, você já está numa situação, você já está num culto, o começo já aconteceu. A segunda é quando você decide se vai continuar ou não, né? Então, como é que vai ser a minha semana? Eu fiz hoje o que eu me comprometi ontem, eu já mantive a postura. Se eu decidir não retrucar, não responder, não descer o meu nível, não voltar a fazer, não voltar a assistir, não voltar a falar, não voltar a jogar, não voltar a gastar, não voltar a consumir algo que estava me consumindo, né? Seja algo que o dinheiro paga, seja algo virtual, seja algo que eu estava ingerindo pela boca. A segunda-feira já é o dia que tem dado o tom da semana das pessoas, né? Domingo é o começo, eu vim, eu ouvi, eu creio, eu tomo posse.
Às vezes até eu choro no culto, né? Eu dou um passo, eu levanto a mão, eu vou até a frente, mas é a segunda que está decidindo, né? Como você colocou, né? É um pouco puxado? Sim, mas dá para todo mundo acordar e assistir. A gente nem convida para você vir à igreja. Na oração de hábitos. Mas é ou não é? A gente convida para a pessoa estar em espírito, pelo menos. Para a pessoa assistir, pelo menos, né? Então, e não tem como, né? A internet denuncia quantas pessoas estão lá online, que é um trabalho que nem deveria, né? A pessoa depois ela ouvir, né? Até assim, eu falo, eu vou assistir depois. Depois tem o culto das 7 que é ao vivo, tem o culto das 9 que é ao vivo, tem o culto das 15 que é ao vivo, tem um programa às 6, né? Aí pro Brasil que é ao vivo, tem um culto daqui a pouco às 7h30. Esse é o ao vivo, assim, que dá para todo mundo assistir. Que dá para todo mundo. Aí você vai falar, segunda, mas é aí que tá. Você quer um dia melhor para esse trabalho acontecer? Esse trabalho, ele é um trabalho no dia e no horário perfeito. Porque quem quer e fala assim, quer saber, eu estou precisando fazer algo a mais, eu estou precisando manter a minha carne sob controle. Tá uma prova aí. Eu vou acordar às 5, eu vou acordar, dependendo do fuso horário, às 3h30, né? No nosso caso aqui, agora 3h30, mas no Brasil às 5h30. E assim, não é uma coisa também, né, para o brasileiro, vamos falar a verdade, não é uma coisa que você fala assim, meu Deus, o cara vai acordar, né? E depois, né, não, você acordou às 5h30 para a oração, que ela tem meia hora. Depois você já está ali, dá tempo de você tomar um bom banho, fazer um café daquele café que o Brasil tem, né? E depois, sabe, fazer as coisas com tempo, com calma. Dá para você já ler a sua Bíblia, aqueles 3 capítulos, já organizar seu dia, pegar um papel e escrever, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou em tal lugar, hoje eu vou em tal culto. Qual culto que eu vou participar hoje? O das 7h? Já estou acordado já mesmo, não é? Eu vou participar do culto das 9, das 15, das 7h30, então vou trabalhar primeiro, vou fazer tal compromisso, vou visitar tal cliente, vou buscar uma vaga em tal lugar, vou estudar algo que há muito tempo eu não estudo. A semana passada ainda o Murilo falou, né? Quantos profissionais que estão parados aí, agora há pouco ele falou que profissional que você está sendo. Depende de você, aquela pessoa que vive reclamando da inteligência artificial, vive reclamando do salário, vive reclamando das oportunidades, vive reclamando do seu superior, do supervisor, vive reclamando do gerente, do dono da empresa, do produto, do insumo. Mas o que você está fazendo para mudar isso? Você está, assim, torcendo todo o caldo que você pode entregar aí? Estudando, se tornando uma pessoa de melhor convivência. Porque dentre as perguntas que ele fez, e ele não fez essa, eu diria, se é uma companhia melhor para quem está ao seu lado? Você é aquela pessoa que você percebe algo, você vai lá e já se adianta, né? Tô aqui, tô à disposição, conta comigo, se precisar eu vou, ando uma milha a mais, sai um pouquinho da sua rota. Torna a vida de quem está do seu lado melhor do que ela é, mais fácil, mais agradável, mais leve. Tornar a vida de uma pessoa mais leve tem recompensa bíblica. Quem dá alívio recebe. Quanto menos você espera, quanto menos você calcula, está vindo um alívio de algum lado. Você fala, olha que coisa maravilhosa, de onde veio isso? Talvez você não vai saber, mas um dia eu dei um alívio, um dia eu fiz o que eu tinha que fazer, né? A gente tá vivendo uma experiência aqui de uma pessoa que ela teve muito, muito, muito tempo. Isso a gente vê direto, acontece na igreja, no ministério, na vida das pessoas, com famílias. Né? E uma pessoa que ela teve todo o tempo para fazer algo. Não fez, sabe? Ela deve ter feito isso outras vezes já, dela pagar o mínimo, dela testar a paciência das pessoas. Ela conta com a impunidade. Dela, né? Sabe, ela se aproveitar muitas vezes da falta de conhecimento, e muita gente, naquilo que essa pessoa faz, além de não ter conhecimento, não tem tempo para ficar, né? Não tem conhecimento de causa, da situação, da área. Então, e provavelmente lidou com pessoas que não são tão exigentes, né? E agora ela vive uma situação que ela corre o risco de perder, né, boa parte do que ela esperou pro final do ano, né, pro final do ano, Natal, né?
A gente, fez esperar. o justo espera o melhor para o final. Às vezes a pessoa vai passar o Natal com o pior, né? Porque não fez o que ela Porque podia não ter fez feito. o que ela tinha que fazer, ó. E quase que literalmente durante o ano inteiro, né? Verdade. É Sim. uma coisa incrível, né? Foi, 8 meses aí, né? A gente tá Então, falando. pois é. Então, Então, no pessoal, 7º. Isso é o que a gente fala sempre, pessoal. O cristão, né, aqui falando com você, até dando uma boa tarde ao pessoal que entrou depois, né, o James falou que a Gina está assistindo lá também, o Eduardo, né, o pastor Gabriel, meu pai, a Rita, a Cremilda, o Lohan, a Geisa, boa tarde a todos vocês também, viu? E é isso que a gente fala sempre. Você não precisa dar saltos na sua vida. Simplesmente se você acreditar no poder do dia a dia, você não vai precisar fazer coisas extravagantes, absurdas. Não, se você teve o planejamento daquilo, do seu ano, do seu dia, né? É o que o Anderson acabou de falar, que nós falamos no culto, né? O quanto que você melhorou de um dia para o outro apenas, né? De você acordou, você orou, às vezes você não acordava para orar, agora você acordou para a oração de Jabes, aí você já não tinha uma organização muito boa para a leitura da sua palavra, ó, já acordei 5h30 para quem está no Brasil, né? Então, voltar a dormir não faz sentido. Então, eu já vou me organizar, vou ler a palavra, vou assistir o programa da Bispa, né? Olha, vou me alimentar, olha que maravilha. Começou tranquilo o dia, começou organizado, saiu no horário, né? Não ficou aquela coisa atrapalhada, desorganizada que muitos brasileiros ainda fazem, né? Aquela vida perdida, né? A gente não precisa viver assim. A gente pode muito bem fazer aquilo que é o seu dia a dia, que é o que a gente falou esses dias, né? Você ler uma página, que leia uma página por dia. Que você tenha o hábito de ter algumas atitudes que são coisas pequenas. Que a bispa fala bastante isso, ó. Começa o seu dia como? Você ora, você toma lá o seu copo de água. São coisas difíceis. Você orar, você consagrar o seu dia, você tomar um copo de água. Entendeu? Ah, mas o que vai mudar um copo de água? Você está mostrando para o seu cérebro que você pode mudar. Às vezes você não tem o hábito de tomar água. Então, um copo de água, você já mostrou, você vai dando sede, você já acostuma, você já acorda e já procura, cadê meu copo de água? Quando você pega o hábito de orar, você já não sai, já bate aquele peso na consciência, eu não orei. Mas antes você nem ia lembrar, terminava o dia, você nem orou. Mas agora você está prestando atenção. Então, de detalhe em detalhe, você vai construindo bons hábitos. De detalhe em detalhe, você começa a mudar a sua alimentação. Você não precisa querer perder 10 quilos por dia, por semana. Se você perder 100 nem gramas... por mês, né? Nem por mês. Você que aí tem perder alguma coisa errada. 100 gramas por dia, você já está ganhando. Poxa Porque vida. ao longo de 3, 6 meses, 9 meses, aí você vê a diferença. Então, veja, as pessoas elas perdem a motivação porque elas se frustram. Por que elas se frustram? Porque ela faz lá, vou fazer um regime de 30 dias assim, 21 dias assim. Não, é só a sua rotina. Lembra que as pessoas falam muito disso? Eu vou sair da minha dieta. A dieta é o que você estabelece para a sua vida. Dieta, você pode fazer dieta da pizza. Entendeu? A gente tende a acreditar que dieta, quando você está fazendo alguma coisa diferente para emagrecer. Não. Você pode tomar até a dieta do refrigerante e do hambúrguer. É o hábito de alimentação. Então a sua dieta é um hábito. É o conjunto, né? É o conjunto de coisas que você faz durante o dia. Entendeu? Então, se você não tem o hábito de tomar um bom café, começa a tomar um café da manhã. Porque às vezes você, ao invés de fazer, porque tem aqueles que fazem um jejum intermitente, isso é bom, por um lado. Mas por ela não fazer da forma correta, quando chega no momento da refeição, ou ela no almoço, ela deixa tudo para o jantar, ou quando ela vai almoçar, ela come muito mais do que ela precisava. Por quê? Porque ela está morrendo de fome. Isso. Ou aquela pessoa que ela se engana, né? Que ela não faz refeições
grandes, mas ela belisca coisas, doses isso é um problema. pequenas o dia inteiro, como se o organismo só processasse a partir de uma quantidade, né? Não, é a partir disso que engorda. O dia inteiro, se você comer uma porçãozinha minúscula... Geralmente que tem vontade coisa boa, né? Carboidrato, só belisca coisa boa. Só vai beliscar carboidrato. Isso, é desse jeito. Né? E isso aí, Eduardo, todos os dias. Você não vai vencer com um tempo, em 30 dias. Não, é você tomando aquilo todos os dias. É assim mesmo. Eu acordo e já vou tomar água. Exatamente, E aí você já coloca mais uma coisa e você coloca mais uma outra coisa. Tem um amigo nosso aqui, que falou, você falou que cortei o refrigerante. O nosso amigo, ele falou que ele cortou o pão. Ele falou que ele foi lá, pegou Trabalho a faca... dos valentes, mas ele estava... Cortei o pão. Cortei o pão. Ele pegou, passou a faca no pão. A gente pensou, ele cortou o pão da rotina dele, né? Ele quer não quer comer esse carboidrato, né? Aí ele foi lá e cortou o pão. Aí ele foi comer um bolo e fazer, eu também agora cortei vou cortar o açúcar. O bolo agora, Cortei o açúcar e cortou um bolo. Não, esse não. Esse é o que está se enganando, né? E lembrando, né, essa parte aí de você ganhar ou perder peso, uma coisa a gente precisa saber, né? Hoje eu li como é que chama? Um post, né? Alguém postou algo e eu li, tava escrito assim, né? A Mariana apareceu aqui, só dá um oi para ela aqui. A dona Sandra e a Mariana apareceram aqui, Boa tarde para vocês, viu? Falando. Você ouviu, Mariana? Tá certo? Que ele te deu um oi, parou, me interrompeu aqui, né? Porque o dia que eu interrompi, que ele tava elogiando ela, falou, nossa, mas interrompeu bem na hora que tava me elogiando. Então agora ele me interrompeu para te dar um oi. Você recebeu oi? Então só confirma aí que você recebeu. Confirma, né? Que aí eu continuo aqui, né? Para falar de... Vamos falar de emagrecimento. O pastor Alexandre já se manifestou aqui. Tô brincando. 32 quilos em 6 meses. Olha, parabéns, viu? Parabéns. Aí pergunta pra ele, né, Anderson, o que você fez? Aí o que ele fala? Só tá comendo comida. Só fiz o que a bispa mandou fazer. Comendo comida, né? O que ela ensina, né? Eu parei nos 8, né? Eu cheguei a 11, mas voltei um pouquinho depois. Eu queria emagrecer 11. Emagreci 11, mas depois dos jejuns ali eu dei uma... Eu voltei e mantive, né? Tô mantendo 8. Óbvio, não perdi 32, também nem perderia, né? Eu não tava nesse caso, né? Não era esse caso também. Mas assim, o que eu costumo dizer, isso é uma coisa até que eu aprendi com o Murilo sem ele me ensinar, né? Se tem uma pessoa que nunca fez na vida dieta restritiva, foi ele. Você perguntar o que você não come, ele come de tudo. Sim. Você fala, você pode ver que ele nunca fala, eu cortei isso, eu cortei aquilo, eu cortei aquilo outro, cortei aquilo outro, cortei... Isso assim, não é agora, tô falando. Isso quem conhece ele, convive com ele, sabe. Ele nunca foi de falar assim, você nunca viu ele falando assim, eu não como mais isso. Não como mais açúcar, não tomo mais refrigerante, não tomo mais isso aqui, não. Mas ele tem uma rotina, né? Ele sabe o que o metabolismo dele processa ou não, e ele sempre tem a mesma, pode ver que ele sempre está na mesma... como é que a gente fala? Shape. Isso, mesmo corpo, shape, né? Forma, né? Então, assim, eu também, particularmente, nessa linha, não cortei absolutamente nada. Eu diminui as quantidades e tem coisa que eu parei, né? Assim, você vai falar, nada? Não. Por exemplo, a gente estava ali, igual ele disse, sentado na mesa dos valentes, né? Um sábado à tarde, né? Ali todo mundo trabalhou a semana inteira. Depois dos honrados, aqueles dignos e honrados homens que tiveram, né, aquela atitude de, não, eu vou lá no trabalho, único trabalho mensal que tem no mês. E depois estavam todos sentados ali na mesma mesa, né, quase que naquela tábua redonda, né, então, e ali quando não só tinha... tem homem ali, fica divertido, então, né? Mas aí que tá. Puxando um papo, a gente precisa, né? Ele até falou da pessoa aí que cortou o pão. E foi até legal isso, porque assim, né? Ali não tinha cerveja, ali não tinha cachaça, ali não tinha assunto imoral. Não tinha assunto, piada de sentido duplo, ali não tinha... homem falando mal de outro homem, criticando, reclamando, e nem falando, inclusive, mal das suas mulheres, né? Ali ninguém fala mal de ninguém. Então tinha de tudo um pouco na mesa, além dos homens, honrados, os homens que estavam ali, né?
abençoados. E aqueles que falam, eu não tava, né? Tá falando de mim. Claro que eu tô falando de vocês. Você podia estar uma vez por mês, né? Teve um sábado a mais ainda de prazo, né? Opa, ia ser no terceiro, esse foi no quarto e tal, e não tava. Então aí na hora, você come um pouco de tudo. Ali tinha refrigerante, tinha suco, tinha café, tinha água, tinha salgado, doce. Mas não é uma coisa que a gente vai comer toda hora. Então você tá numa festa, a pessoa tá todo mundo ali, você vai comer um pedaço de bolo? Não é aquilo que vai. Não. Né? Agora, você comer bolo todo dia, entendeu? Uma coisa que eu peguei pra mim, depois daquele jejum dos 8 dias, que a gente começa a perceber depois, né? Que você se limpou tempo 100%, então sensibilidade você que o corpo fica, né? O que tem que te atrapalhado, né? E eu descobri que um creme que eles vendem aqui, que todo mundo gosta de tomar aqui... Que brasileiro leva na mala. Leva na mala, de tão gostosinho que é. Eu descobri que ele tá me estufando. Porque eu almoço, aí eu tomo uma xícara de café. Só que aqui não é o expresso, né? Então aqui no Brasil eu tomo o expressinho, aquele concentrado. Aqui acaba você tomando uma xícara, tipo uma caneca, essa aqui, uma caneca. Né? Eu falo xícara toda vez. Aí é uma caneca. Aqui, né? Aí, toda vez eu botava só uma colherzinha. Aí eu almoçava, eu ficava com aquela sensação pesada. Eu falei assim, será que é porque eu almocei? E aí é o líquido da caneca que, né, dilatou meu estômago. Aí eu fui perceber isso um dia, 2, 3, 4. Eu falei assim, aí quando elas fizeram para mim lá o café, eu falei, não bota nada. Eu fiquei normal. Falei assim, é esse creme aí que tá me atrapalhando. Então, aí a gente vai vendo, ó, o que tá funcionando, o que não tá funcionando. Né? Por exemplo, a Mariana fez uma carne de panela muito gostosa anteontem. Tinha batata, cenoura, tudo lá. E aí a gente comeu a carne de panela com um pouquinho de batatinha. Aí no outro dia... Batata, você fala aquela batata... Tipo Ruffles. Ah, sim. Né? Aí eu liguei pra minha mãe, ela olhou, apontou pra mim, você andou comendo alguma coisa a mais, né? Ela falou assim, eu tô com a cara inchada, né? Aí eu falei assim, o que foi? Foi a batata, foi o sal. Que eu não costumo comer batata assim, né? Então comi, e aí então você vai percebendo, foi porque eu comi muito? Não, às vezes você não comeu muito. Às vezes você só reteve líquido, você tá com sal no corpo, você tomou menos água, entendeu? Então a gente vai se estudando. O que você come que às vezes te tira energia, né? O que tá te dando, deixando sua pele mais oleosa, né? Ou seja, a gente tem que analisar tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida, né? Isso em todas as áreas. Por exemplo, de domingo para cá que teve o culto, né? Não que só foi falado nesse domingo, é falado semanalmente, né? Dos hábitos do dia a dia, né? Então, por exemplo, como é que você tem tratado sua família? Como é que você tem falado da sua vida? Né? Porque tudo isso é a consciência. A gente deu aqui alguns exemplos de consciência corporal, de alimentação, mas e consciência do que você fala? Às vezes você está amaldiçoando a sua vida, às vezes você está amaldiçoando o seu casamento, às vezes aquelas pequenas colocações desnecessárias têm afastado a sua esposa de você, têm chateado os seus filhos, têm te privado de oportunidades. Às vezes você é uma pessoa difícil de conviver, difícil no trabalho, aí você fala que não tem tido oportunidade de crescer na empresa, as pessoas não te ligam para pedir novos orçamentos, porque às vezes você faz de qualquer jeito, às vezes você é mal educado para responder, demora uma vida para responder. Então, ó, veja que a nossa vida não pode ser aquela vida no automático, porque se a gente não se enche da coisa certa, a gente vai se encher da coisa errada. A gente falou no trabalho dos homens de uma estatística terrível, que 7 em cada 10 homens consomem pornografia. E onde isso entra? Isso entra numa mente, quando tem uma mente disponível. Porque uma pessoa, vamos lá, acordou 5h30 da manhã para orar, depois leu a Bíblia, depois assistiu o programa, depois focou lá tomou o café da manhã lá com os filhos, lá, sentou na mesa, né, viu lá a esposa, viu lá os filhos, conversou, teve aquele momento. Esse cara não tem cabeça para ele ir para pornografia, ele não tem cabeça para ele buscar outras coisas, porque ele já está cheio, ó. Ele já está preenchido da coisa certa.
ele tá vendo lá a família dele abençoada, ele não quer estragar aquilo. Ele tá cheio do Espírito Santo, porque ele levantou para orar. É uma pessoa que não tem o Espírito Santo, obviamente que ela não quer orar, ela não tem força para orar. Então, muitos homens, a gente tem visto isso, infelizmente, que estão quebrados. Quebrados. Uma coisa até que eu estava conversando com alguém, não lembro com quem que foi, se foi com você, Anderson, ou com a minha mãe, não lembro agora, que tem uma diferença muito grande dos cristãos, pessoal, dos crentes que a gente vê no Brasil, dos crentes que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Aqui, como a gente falou semana passada, quando a gente está fora, a gente olha para quem está aqui de uma forma totalmente equivocada. Ah, não, tá todo mundo bem, todo mundo em dólar, todo mundo indo em alguma igreja. Porque se você perguntar, todo mundo vai numa igreja, né? Mas periodicidade exatamente, é uma periodicidade bem eclética, mas... Então, conta-se de uma forma, né? Mas quando a gente está aqui vendo no dia a dia... Inclusive, essa é a semana. Presta atenção, você que segue pessoas aqui que moram nos Estados Unidos, essa é a semana que mais se fala de gratidão de Deus depois do Natal, né? Vamos fazer uma reflexão. Sim. Eu tava pensando aqui, gratidão. Aí você vai ver, é isso aí. E aí, ó, o que a gente vê? Que esses que no Brasil às vezes até ia mais na igreja, buscava Deus de uma forma mais assídua, ele morre. E aí o que acontece? E a gente vê crentes, né? Cristão não. Crentes que estão quebrados. Porque a gente sabe muito bem que o diabo, como tudo que ele quer fazer é estragar a obra do Senhor, então ele humilha aquelas pessoas que viveram uma vida assim que estão buscando outras coisas, mas não estão buscando Deus. Então a vida deles é de humilhação. Infelizmente, a gente fala isso com preocupação, né? A gente vê quanto é necessário um reposicionamento das pessoas, dos brasileiros especificamente, porque a gente vê uma onda, inclusive, de problemas repetitivos, recorrentes no casamento. Problemas que a pessoa não tinha no Brasil, chega aqui, ela fala, eu nunca tive esse tipo de problema no meu casamento. Então, tem demônios que vêm, olha só, ainda mais nesse estado, né, nessa região, que é a região dos parques, a região do entretenimento, a região supostamente de maior alegria, né, das pessoas. É onde a gente vê o diabo humilhando as pessoas, destruindo as famílias, causando separação, e filho vendo isso, e as coisas travando. Por quê? Porque o Deus se tornou Mamon, o Deus se tornou uma série de coisas, a necessidade de imagem. Então agora eu não quero voltar, porque como é que eu volto por baixo? Como é que eu faço isso? E ele não busca Deus. Eu falei também, tem muita gente que não volta enquanto não arrebentar mesmo, de arrebentar, às vezes até literalmente, né, uma doença que é para tratamento aqui, é um negócio bem difícil, né, por conta de preços aqui, por mais que você tenha um bom plano, dependendo do que você tiver que fazer, vai ter que pagar algum valor, desembolsar. Não existe SUS aqui, né? Não existe, mas... Não, você vai ser atendido, vai fazer a cirurgia. Faz mas tudo. Vai vir a conta. Vai ter a conta para pagar. Não é igual no Brasil, que você cai no hospital das clínicas, vão fazer tudo que tiver que fazer, até se você for um indigente, né? Independente do país. Mas o que ele falou, tem muita gente que falou mal, né? Que criticou, que quando chegou... É o que ele tá falando, a pessoa também não conhecia... E foi na onda, não, porque assim, aqui é assim, porque o Brasil, porque o país tal. E aí não fez a lição de casa. Que a lição de casa para qualquer um que conhece a palavra é cumprir com a palavra, né? Garantir sua família. São os princípios, né? É o que a gente viu acontecendo em Moabe, né? Com a família ali, a casa do Elimeleque, né? Elimeleque, né? Com a Noemi. Eles saíram de um momento, de uma situação ali difícil e foram para um lugar que aparentemente oferecia, pelo menos a parte financeira, né, a parte material era mais segura, digamos assim. Então, não, vamos para lá. E a família foi dizimando, né? Sim. Morreu o marido, morreu um filho, morreu outro filho.
E aquela mulher, ela se viu. Ó, inclusive, muita gente precisa pensar nessa história. Porque ela só voltou porque eu acho que ela cheirou na corda ali, que ela falou, eu vou morrer também aqui. E eu vou morrer numa terra estranha. Quase como uma indigente. Né? Veja, né, que a gente ouve falar, né, do Jacó, quando morreu, foi lá, né, pro túmulo dos pais dele. O José não quis ficar no Egito, né? O marido e os filhos da Noemi ficaram lá em Moabe. A gente nem sabe como foi, né, esse fim. O que foi feito ali dos restos mortais dele, dos ossos. Então eu acredito que a Noemi, uma das coisas, ela falou, pelo menos eu vou morrer na minha terra. Porque assim, dificuldade por dificuldade, deixa eu ir pro lugar que eu sou alguém, né? A minha terra, o lugar que eu sei que tem um propósito na minha vida. Tem gente lá que são pessoas comigo. Né? Tudo bem que teve a Ruth na vida dela, né? Que foi um ponto fora da curva, mas a atitude mais nobre foi da Ruth, nem dela, na verdade. E tem gente que é assim. Por quê? O ponto, Deus não é o bastante, como o Murilo falou, eu falar, né, que eu sou de Deus, ou eu ter algumas imagens, a postagem. Essa semana, por exemplo, você vai ver muita gente postando, né, até da história lá do pastor que sobreviveu com um peru que milagrosamente apareceu lá naquela nevasca, né, aquela coisa, meu Deus. Enfim, não, cadê o dia a dia? É o dia a dia. Cadê o dia a dia? Cadê a prática diária da fé, de quem acredita que Deus existe? Porque hoje tem muito ateu disfarçado de crente. De crente, é isso aí. Muito ateu. Né, que na hora do vamos ver, a primeira coisa que solta é o espiritual, é Deus, é a obra, é a igreja. Aí não tem força, né? A primeira coisa que abre mão é das suas convicções, não tem família, não tem caráter, né? E assim, às vezes a gente critica, né? Porque o fulano, o que ele tá fazendo político, tal. Por que chegou no ponto que chegou, né? A gente vai dando também conforto para as pessoas. Pode, vai entrando, vai fazendo, vai se acostumando com a minha postura, né? Você vê, né? A própria situação aí recente, eu tava pensando isso, né? Isso é uma coisa que mexeu comigo, né? A base da decisão lá da prisão do Bolsonaro, metade da base que foi usada juridicamente, foi a convocação da vigília. Você vê que nível de banalização chegou um trabalho espiritual, que você vai falar, não, é uma perseguição. A Bispo já falou, a gente no Ocidente não sabe o que é perseguição. Primeira coisa, né? E outra, será que esse povo ora fora desse contexto? Então, né? Porque assim, você vê que das outras vezes, aí eu não sei em que lugar mais, né? Mas no Brasil tem muita coisa hoje que quando você conclama, você convoca para algo espiritual, quem tá de fora já fala, não, isso é qualquer coisa, mas é qualquer coisa, menos o que parece. Então... Mas quem que é o responsável disso? Então, os próprios... Não. Se você parar e pensar, vai além agora de pensar, não, porque estão usando isso como... Não é que estão usando, é que chegou nesse ponto. De gente que... Quantas pessoas que usaram, não só altares, mas essas expressões, clichês de igreja evangélica, né? E outra, a gente também tem que começar a pleitear igual o arco-íris. Eu nunca na minha vida vou aceitar que o arco-íris é o símbolo do que parece que é. O arco-íris é a aliança de Deus com o seu povo, de que nunca mais o mundo terminaria num dilúvio. Mas estão usando então. É que tem gente que se apropria. Tem gente que vai lá e se apropria. Mas aquele trabalho do diabo, né, Anderson? Ele vai tentando pegar as coisas de Deus para parecer que é dele, né? Para desvirtuar o propósito, né? Ou seja... O diabo trabalha na mente das pessoas para fazer do sexo, por exemplo, algo imundo. Todo lugar, todo programa, tudo que vai fazer tem que ter uma insinuação, uma música, tem que ter um duplo sentido.
quando o sexo é espiritual. Ou colocar que a pureza nisso é você estar na desvantagem, que você ficou para trás. Nada Sabe a ver. aquela ideia de que, sabe, Sem graça, mas peraí, né? quantos maridos você teve? Quantos homens você já se deitou? Nenhum. Só o seu marido? Ah, Nossa. não. Tem um monte de Não, mas tontinha, você né? tá perdendo. Tem um monte de tontinha você que tá faz por esses fora. podcasts falando Não, essas e o homem, bobagens, então, né? se falar quantas mulheres você já se deitou? Não, só com a minha esposa, né? O cara falar ali um cristão. Mas você sabe que eu vejo os homens com muito mais respeito. Mulher que fala essas coisas. Eu nunca vi alguém humilhando um outro homem que falou que só casou com a primeira esposa dele, mas já vi mulher falando de outra mulher que não aproveitou as coisas. Parabéns, você não se assentou nas rodas dos escarnecedores, viu? Ó, Não. parabéns. Quando tem os coleguinhas da escola, essas coisas, é diferente. Mas entre os adultos, o cara que se posiciona assim, eu nunca vi alguém criticando ele. Ah, não. Entendeu? Nesse sim. nível. Não, quando o cara se Quando posiciona, é né? novinho, isso, quando agora, quando ele fala com aquela quando é insegurança de que novinho, assim, eu sou virgem ainda. Agora, cara, eu só isso, aí tive a minha acaba com esposa. ele. Por quê? Isso mesmo. Graças a Deus eu conheço a minha esposa e a minha esposa me conhece. Né? O que é uma coisa rara hoje, né? Mas a Bíblia já fez o culto da virgindade. Tem gente que depois conheceu Cristo, né? Enfim, se renovou no Senhor, né? Não vamos aqui colocar aqui... Mas é claro que a gente tem que trabalhar para os nossos filhos não repetirem histórias. Claro. E assim, isso é uma coisa também. Às vezes tem gente que está nos assistindo que quando é esse o assunto, a pessoa, em vez de bater no peito para dar para ouvir do outro lado da rua, ela meio que se encolhe porque parece que ela... Não tem né? aquela... Não sustenta, né? Não, mas o que eu vou falar aqui? Não, você vai falar que você é um abençoado. Você é um privilegiado, bendito, você não que fez você não traiu sua mulher. um monte de alianças por aí, né? Que você tá puro, que você tá na bênção, né? Até porque nesses dados aí que a gente viu, que a maioria dos homens casados assistem pornografia, e isso se torna portas terríveis, né, diabólicas, né, porque aí ele não tem força para orar, obviamente, ele não vai ter a bênção de Deus, porque ele está traindo a esposa dele, está quebrando a aliança dele, está levando impureza para casa dele, e ele está fazendo algo tão pior ainda, que ele está abrindo uma porta para a imoralidade entrar na vida daquele filho, daquela filha, e aí onde o problema entra e a pessoa não sabe mais o que fazer. Porque um jovem, um adulto já é um problema. Um jovem que entra na pornografia, porque o pai abriu aquela porta, por quê? Porque não estava orando com aqueles filhos, não estava conversando, não estava lendo a Bíblia com eles, foi dando celular, foi deixando sozinho no quarto. Imagina o né? cara que dá o celular pro filho de vez em quando, que ele já usou o celular pra imundícia, hein? Não, eu não tô nem falando do filho acessado do celular, mas isso aqui é um ponto de contato, né? Com certeza. Eu assisti aqui as piores cenas e eu tô usando o celular aí pro meu filho fazer tarefa, ele pega que vai despertar algo nele. Fora Quantas vezes que a gente já atendeu pessoas Para que o que a algoritmo criança já te manda com essas coisas tendenciosas. Sim, mas vamos dizer que até o cara sabe, né? Que tem gente que sabe fazer os esquemas lá, a guia anônima, e sei lá, sim, e tem uma pasta, por exemplo, no nosso celular você consegue colocar uma pasta segura. que é um outro usuário. Ninguém tem acesso se não for você sabendo chegar lá. Mas estou dizendo assim, espiritualmente, quantas vezes que a gente atende crianças, tem os testemunhos aí, ó, nos Destinos Curados, que os jovens falam assim, eu não sabia o que acontecia na minha casa, mas eu sentia eu tinha uma inclinação, eu nem sabia o que era tal parte do corpo, para que servia, além da necessidade fisiológica. Eu não sabia como é que o pai fazia filho com a mãe, mas eu lembro de testemunhos, não vou citar os nomes aqui agora, porque, né, os testemunhos você assiste, mas os últimos aí, ó, vai assistir os últimos que tiveram. Você vai ver alguns jovens falando assim, eu não sabia o que acontecia comigo, mas eu senti uma inclinação para, sabe, ir lá e pegar tal coisa. E eu sabia, eu achei sem querer uma fita, eu achei uma revista. Peraí. Não, é terrível. Aí é onde o incrédulo vai acreditar no mundo espiritual. Porque como é que aquela criança, a gente tá falando aqui, se eu não estiver enganado, de idades como 11, 12 anos, que eu me lembro de 2 aqui, que eu tô lembrando testemunho, que eles vão lá, e como é que eles chegam naquilo? Como é que eles têm uma inclinação? Você vai falar, não, mas não pode. Sabe por que pode? Porque está escrito, é uma lei espiritual, que o pecado dos pais, ele é transmitido para que muitos pais os têm filhos. deixado, né? Então, aquela casa onde você fez aquilo,
que você pode ter se escondido da sua mulher, entrado no banheiro, ido para a sala na madrugada, sei lá, para aquele cômodo que ninguém te viu, ninguém sabe, não tem câmera pegando, né? Que você tem um esquema, que você vai lá para Deep Web, né? Que não tem nem navegador, você tem que saber chegar lá. Tudo bem, não, mas ninguém vê, tá bom. Mas só aquele você, espírito... Só você, Deus e o diabo Isso, vendo, né? mas aquele espírito, ele tem uma legalidade. É. Né? Demônio não repreende Uma demônio. porta, Não, então peraí, ó. Ai, o sangue de Jesus. Mas como que você vai Não. clamar o sangue de Jesus, sendo que você É está o que- dando legalidade É o que pro Jesus diabo? falou, toda casa dividida contra si mesmo não Sim, palavra de subsistirá. ontem, inclusive. Então, se ele não vai dividir a casa dele, o diabo não quer a casa dele destruída, mas ele quer a sua, Uhum. né? Ele não divide a dele. E aí é onde tem criança que você não entende, tá tendo um comportamento assim inexplicável. E aquele comportamento pesado, aquele comportamento rebelde, aquele comportamento carregado, Oprimido, já né? oprimido. E o carregado que eu falo é nesse cunho de moralidade. É, às vezes Você tá vendo essa criança já numa inquietação. Se tocar, começa, Isso. tem sinais, vai Às vezes, aparecendo. a irmãzinha, a priminha que tá ali, ambos. A gente tem depoimentos aqui na igreja Macabros, né? do irmão com a irmã, assim, despertar um com o outro por coisas, sabe? Do irmão, assim, com a irmã de coisas, e eles não sabiam o que estava acontecendo. Sim. Mas os pais estavam dando uma legalidade que aquele demônio que os pais trouxeram, né? Porque o adulto consciente, quando ele vai e faz algo, quando ele vê algo, quando ele paga por algo, quando ele acessa algo, ele tá falando pro diabo, ó, ele tá ali fazendo assim, né, ó, a portinha, ó, tá fechada. Aí ele faz assim, ó, abriu. Não é, eu não quero isso. Você não quer, então não faz. Não quer, então não pega. Não quer, então não toca, né? Eu não consigo ficar sem. Consegue sim. Consegue sim. Isso não é dificuldade. Não. Não, é porque há muitos anos. Não. Aqui a gente tá falando com adulto. Se ele tá se enchendo da coisa certa, ele não tem cabeça para isso. Algumas coisas se mandam para uma pessoa que tá alinhada, ela não acha... Aquilo não tem a menor graça de você achar aquilo excitante. Não, aquilo é nojento. Você, para que isso? Que isso? Você tá louco? Você tá mandando isso, você tá mostrando isso, você tá louco, meu. E quanto mais você mesmo ir lá e procurar, né? É. Eu falava isso aí ontem no culto, é assim, né? Aqui, você vê como é que é uma questão, é igual o Murilo falou da questão do organismo. Ele começou o assunto da... Ele não falou essa palavra, eu não lembro a palavra que você usou, eu usei sensibilidade, mas que você fica mais... Você falou qual a palavra? Você falou depois do jejum que você ficou mais... que passou a ter mais... Eu não lembro a palavra, mas você fica mais atento, né? Você tem uma percepção do que pode estar te fazendo mal, né? Eu não lembro isso. Uma sensibilidade, também, né? Ou seja, é uma sensibilidade. É que o homem, quando usa essa palavra, a gente não gosta muito. Hã? Então, perfeito. Então, não, a sensibilidade. Não, sensível. Essa é a palavra mesmo. O que acontece? Eu estava falando não ontem. Emocionalmente. Você vê, o que tem de homem hoje, que o problema dele... Recentemente, que eu falo, tem uns 3 meses, se eu não estiver enganado, eu atendi uma pessoa aí do Brasil que estava vivendo isso com a esposa. Foi até a esposa que teve a humildade, quebrou, né, aquela questão de macho para pedir ajuda para o marido. O marido, casado com uma esposa, assim, uma bênção na vida dele, ele não tinha... libido. Para mim, essa é uma palavra, pronto, que não é uma palavra para homem, mas enfim, ele não conseguia. Sabe aquela coisa assim? O homem não consegue. A esposa vai lá e como se diz, né? Eu não vou nem dizer dar uma enfeitada, porque mulher enfeitar é não fazer nada, né? A mulher sem nada tá enfeitada pro homem. Pro homem, normal, né? Sim. O homem não precisa que a mulher faça ou use nada. A mulher sem usar é o perfeito. Não é? É o certo, pelo menos é o ideal. E aí, o rapaz não tava, e não era nada de... A gente não tá falando do homem de 90 anos, né? Porque até o Caleb com 85, então tá dentro. Tá firme, então, assim, não, a gente tá falando de um rapaz até novo, com idade, assim, normal, tudo certo, saúde boa, tal. Fui falar com ele, né? Ela pediu ajuda, tal. Aí depois até falou, tô falando com ele aqui junto, tal. Falei,
Eu falei, isso aí não tá... Eu conheço a pessoa também. Falei, olha, a pessoa tem uma saúde, né, boa, tal. Falei, eu vou falar com ele e tal. A hora que eu liguei para ele, eu já liguei para ele fazendo a pergunta. Eu falei, o que que você está vendo? Porque isso aí você deu uma legalidade pro diabo e assim, é o que ele falou aqui. Presta atenção nisso, que na vida é assim. Na vida. Ah, então, eu vi umas coisas aí que me puxou a outras e tal. Eu falei, então, é um preço que você pagou e agora ele tá te custando caro. Porque um homem que ele só vê a esposa dele, ele só vê uma mulher nua, ele não vai ter dificuldade. Você pode estar assistindo agora e falar assim, não, não é verdade. É verdade. É verdade. E eu falava o que ontem? Eu falei, aqui, por exemplo, aqui existe um grupo de mulheres hispanas, que são as latinas, que ou ela é muito feia, muito largada, assim, muito, sabe, sem vaidade, ou ela é muito indecente. Sim. Você percebe claramente. Você falou da escola, né? Dá pra saber claramente quem é crente e quem não é crente. É, né? exatamente. Isso, exatamente. Flórida, Me faltou essa palavra ontem. Me faltou essa palavra ontem. Ele foi perfeito. Aqui dá a impressão que elas têm muito calor, né? Mas calor, tô falando calor, literalmente. Por quê? Porque algumas usam algumas roupas que são muito justas, muito curtas e muito indecentes. A palavra é bem essa, é indecente. Eu, particularmente, se eu fosse o ímpio do ímpio, eu não deixaria minha esposa sair como algumas eu vejo saindo. E a gente tá falando, né, qualquer ambiente. Então, o que que acontece? Você vai falar assim, você fica olhando, não, aí que entra a parte. Às vezes eu tô num lugar que você vai num Detran da vida, como se fosse no Brasil, né? Você tem que ficar num lugar esperando, aqui você tem um mercado, você tem numa loja. Às vezes você tá num ambiente, numa fila, eu falei isso ontem, inclusive, eu falei, às vezes já teve caso de eu estar numa fila e na minha frente ter essas mulheres latinas que estão com muito calor, né? A Mariana tá falando, calor olhando para cima. E foram vestidas com muito calor, assim. Muito você vai falar, o calor. que você faz? Eu não fico atrás. E a gente tá na estação do inverno, né? Isso, é. Não, mas você vê que até nessa estação... Imagina no verão. Aí você vai falar, e aí? Eu falei assim, eu não fico atrás. Eu não fico... Por exemplo, já teve cenas de eu ter uma pessoa na minha frente que na hora que a pessoa você chega ali na fila, você vê, você percebe a roupa, o jeito que a pessoa tá. O que eu faço? Eu deixo qualquer um passar na minha frente, eu não fico ali naquele lugar. Eu não vou ficar ali, porque eu não sei se eu vou ficar 1 minuto, 2 ou mais, tá no meu campo visual. Eu não vou ficar ali, eu não vou ficar junto, eu não vou entrar num ambiente que eu vou ter uma pessoa que aquela imagem para mim é uma imagem que não é normal, não é comum, e eu não quero que seja comum para mim. Então eu não vou ficar com aquilo... Fora que o que a criatura trai para ela de peso, de opressão também, né? De olhares, né? Porque não tem jeito, ela sai com essa cabeça e ela tá atraindo um problema para a vida dela. Né? E olha que a gente aqui não tá dizendo e julgando a intenção da pessoa, tá? Mas eu sei o que eu posso ter na minha mente. Então, eu falava ainda para essa pessoa, falei, não é só de pornografia, não. Mas até do homem, o que ele está acostumado a ver? O que ele... acho que foi ontem que você pregou isso, foi no dos Valentes? Foi nos Valentes. Você fala do pacto do Jó, né? Isso, lembra? Fiz um pacto com os meus olhos. A gente chega numa conclusão que aquela fase dele com a mulher dele, provavelmente eles não tinham nada, porque ele estava muito doente, imagina que a pele dele não dava para estar ali em contato com alguém, e a mulher dele, sabe, muito afastando ele emocionalmente. Peraí, agora o que aparecer aqui vai ser lucro. Não, eu fiz um pacto com os meus olhos que eu não vou olhar para outra mulher. Então, assim, eu não vou olhar para nenhuma outra. E é o que a gente falou no trabalho dos homens antes. O diabo ele é tão irônico para humilhar as pessoas mesmo, que eu até dei 2 exemplos que cientificamente isso já é comprovado. Pessoas amarguradas que passou a vida inteira lá lembrando, se vitimizando, jogando as coisas na cara dos outros, quando elas envelhecem, elas desenvolvem Alzheimer. Então não quis esquecer problema. A vida toda, o diabo, para humilhar aquela pessoa, vai comendo a memória dela, bota aquela doença. E a pessoa, o homem especificamente, que consome pornografia, o que ele desenvolve? Impotência. Olha aí que coisa louca. Ele quis tanto... aquele se tornou o Deus dele,
agora aquilo se tornou uma maldição, agora ele não tem vontade de nada, ele não tem força, ele não tem disposição, né? Ele não tem nada, porque o diabo quer humilhar, né? Quer roubar, matar e destruir. Então o cara se envolveu tanto com a imoralidade, com a sujeira, com a imundície, que agora não funciona. Então veja, isso é algo muito sério. O salário do pecado é a morte. Então, tudo aquilo que deixa entrar vai causar isso. O cara que não está querendo ficar com a mulher dele, porque ele está vendo pornografia, ele nem quando ele quiser vai conseguir ficar com a mulher dele, porque ele abriu uma porta de pecado. Então, sem a bênção de Deus, o diabo está roubando. Está roubando a masculinidade dele, está roubando a autoestima dele, está roubando a família dele, está roubando o casamento dele, está roubando tudo. Está roubando até o controle sobre o próprio corpo dele. Né? Porque isso aí é uma muito coisa louco. Demais. Isso aí é uma coisa que vai destruindo aos poucos um homem, né? Ele não conseguir, mas... Qual o preço que ele pagou para chegar nesse ponto? Até qualquer coisa que fala, qualquer coisa que aparece, a mulher dele vê, às vezes, um marido dando uma atitude de carinho para uma outra moça lá, ela já vem e ele percebe também que, ó, ixi, puxa, eu não dou conta, olha o que eu fiz, olha a brecha. Aí a mulher também, às vezes, quando ela tá meio saco cheio, ela espeta, fala assim, mas também aqui em casa é mó chatice, monotonia, sabe? Esse tipo de brincadeira, né? Sim. E o cara, o que é? Ele abriu a porta, agora tem que passar por isso, né? Até se consertar, e é um processo, né? Tudo é um processo. Ele se encheu de lixo, agora ele tem que limpar o lixo. Agora tem que se limpar o lixo. Tem que ficar um tempo aí, é igual você falou que aconteceu. Você ficou um tempo sem comer, quando você voltou ali, a tua sensibilidade para alimentação, teu corpo, cada célula que entrar, fala, opa, isso aqui tá inflamando. Exatamente. Isso aqui tá muito ácido. Opa, isso aqui não, isso aqui não tá fazendo bem. Então, quando você fica o tempo que você deve ficar sem, as coisas vão sendo organizadas internamente. É o que a gente está falando desse dia a dia. Se você estabelece um bom relacionamento com a sua esposa, é ela que você vai querer. Mas se você briga, pode ser uma modelo, pode ser a mocinha ali da revista. Se for chata, se só brigar, se tiver situação, não dá vontade, porque as pessoas, elas são feitas de emoções, claro, né? Então, se você está cultivando, né, o culto, né, que a gente falou no sábado, o culto, né, daqui a pouco esse programa vai acabar, né? Daqui a pouco tem o culto da vida financeira e tal, aquilo vai acabar, mas o seu culto está acontecendo todo dia na sua casa, tem um culto acontecendo, você está cultivando alguma coisa todo dia no seu casamento. Você está cultivando todo dia um relacionamento com seus filhos. Quando você deixa de ficar com eles para ficar no celular, quando você deixa de brincar com eles, brinca lá, vai para lá. Daqui a pouco eles têm 12, 15, 18 anos, não precisa mais de você. Aí perdeu. Aí depois fica falando, nossa, que saudade quando era pequenininho. Mas quando era pequenininho, vivia falando, que fase, né? Nossa, essa fase tem que passar, essa fase tem que acabar. Passou. E aí? Né? Ou às vezes o marido, a esposa... vivia em pé de guerra, vivia dividido. Daqui a pouco o filho vai embora, casa, os dois não se acertaram, os melhores anos da vida, da juventude, passou um num quarto, outro no outro. Olha a ignorância, pessoal. E o diabo tá adorando, tá batendo palma. Ele só veio para roubar, matar e destruir. Roubou a saúde, roubou os melhores anos, roubou a expectativa, roubou memórias. Olha aí a desgraça. Então por isso que a gente tem que estar no lugar certo, um lugar de ser criticado, de fazerem piadas com a gente, porque a gente mantém a família, mantém os valores. É o que o Anderson falou agora no comecinho, que a gente viveu esses dias. Uma pessoa que deliberadamente, de má fé, de malandragem, tentou tirar vantagem de nós, tentou prejudicar. Agora, lembra que os assírios, eles prejudicavam? Lembra que o Jonas odiava os assírios? Então... que eles faziam mal para os judeus? Exatamente. Veio os babilônios e acabou com eles. Os babilônios não deram trabalho também? Levou todo mundo para lá, depois Deus chamou o quê? Botou os persas. Então, a gente até brincou, né? O meu servo, o Ciro, né? Veio e tratou com a Babilônia, né? O nosso servo ali,
o árabe, veio e pegou ali a profissional. Filisteu. A Filisteia. O Não, Filisteu, ele é o Filisteu, o Filisteu pegou lá de jeito a pessoa que tentou nos prejudicar. Então, a gente tem que estar no melhor lugar. O melhor lugar é o quê? É o de ser injustiçado, porque Deus nos vinga, pessoal. Em vez de você ir lá e querer brigar, e querer espernear, e querer bater boca com alguém, calma, esteja no lugar, esteja nesse lugar, esse é o lugar certo. De você ter Deus, ter seu pai para te defender. E esse o nosso lugar. Eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o que eu tenho que fazer todos os dias. E se eu tiver uma injustiça, eu vou pagar o preço certo. Paulo não foi injustiçado? Não apanhou lá por fazer o que é certo? Pedro também? Então, olha quem eles foram, como eles terminaram. E os outros? Né? É aquela história, né? A história não se lembra dos covardes, a história não se lembra daqueles que tentaram prejudicar os outros. Né? O que fica é aqueles que marcaram pessoas, marcaram vidas, marcaram gerações. Então esse é o nosso lugar, esse é o nosso papel. Eu vou estar no lugar certo, eu vou ocupar meu lugar de marido, de pai, de profissional, de cristão, eu vou ser uma pessoa só. Eu não ligo o modo cristão, gentil, educado na igreja, e lá em casa eu sou um cavalo, um que dá coice em todo mundo, uma pessoa ignorante. Não, eu vou ser o que eu tenho que ser, senão eu estou matando a fé dos meus filhos, eu estou matando a admiração da minha esposa, eu não estou convivendo da melhor maneira possível a minha própria com a minha fé família. eu estou matando, né? Porque eu estou estabelecendo um padrão que vai ser bem difícil eu sair depois com um padrão certo, né? Porque você não mata a fé de ninguém sem que você tenha matado a sua primeira. Esteja morta já, né? Que é aquela fé, né, que você está ali de forma que às vezes você está numa condição ali que não é ideal, não é a correta. Você está ali fazendo o que não deve fazer, né? E aí você se acostuma a fazer o que não deve. E o maior engano que uma pessoa tem é quando ela fala assim, ó, é o Sansão. Agora eu vou sair e vou resolver tudo, porque tá aqui, ó, tá no meu controle. Opa, você foi fazendo, agora você fala, não, agora eu vou fazer diferente. Não faz. Não é desse jeito. Não é. Ou tem um entendimento verdadeiro, ou você vai até a casa cair. Né? Igual falando da pessoa, a pessoa aparece e exatamente, ela leva achando que assim, eu vou sair dessa vez mais uma vez impunemente, até que a casa caia pro lado dela. Ai, meu Deus, quase que vocês conhecem. A vida é engraçada, né? As coisas são engraçadas. Por isso que a gente tem que estar no lugar da justiça, né? Ninguém aqui é perfeito, mas a gente tem que perseguir sempre, todos os dias. Eu quero estar no lugar certo. Se me injustiçaram, opa, eu sou um bem-aventurado. Se me perseguiram, opa, graças a Deus, sou um bem-aventurado, eu sou um feliz. Né? Eu não estou na casa, na condição desse daí, por exemplo, do Alexandre de Moraes, que o que ele está fazendo para a vida dele assim, é inimaginável que tipo de colheita, como é que esse cara vai terminar. Porque ele está num lugar de causar injustiça, de perseguir, de torturar, de maltratar, de fazer as piores atrocidades que ele pode fazer. Tudo que ele pode fazer, que ele tem uma ideia assim, é igual aquela história, né? Os maus, eles não dormem, eles passam a noite maquinando como fazer o mal. É exatamente, você falou ali da sustentação do motivo, né? E o cara fica pensando, o que eu vou inventar? Como é que eu vou inventar? Ah, ele está perto de uma embaixada, o povo ali está orando na frente, já é um motivo. Ou seja, a pessoa ela entra num estado de tanto demônio na vida dela que ela não enxerga mais nada. Então, qualquer coisa que ele botar, ele mesmo está acreditando. Vai isso mesmo. Não, mas não tem sentido. Mas vai isso mesmo. Eu já fiz tanto, já falei tanto e até hoje eu tô impune. Ninguém me impediu, mas um dia vai impedir. Um dia Deus manda um inimigo maior do que você. A Babilônia não achava que ela era a mais poderosa? Pois é, vieram os persas e arrebentaram com tudo também. Sempre vai ter um inimigo maior. A história dele é muito parecida com a de Ramã, né? Sim. Ramã... Ele estava no topo. Quem que é acima dele? Não. O rei. Só o rei. E o rei tinha uma, assim, digamos, uma admiração. Gostava dele até, né? E o rei dava para ele, né? Muita Mas aí autonomia. Veja, né? A confusão. Ele interpretou errado ali, achou que ele estava tentando abusar da Esther e tal.
E você vê, Deus prepara situações. Uma hora a forca, a pessoa mesma prepara a forca para ela mesma se enforcar. Então esse é o nosso lugar. Vamos dar o nosso passo consistentemente no dia a dia e vamos ser esse exemplo. Não é, Anderson? É isso aí. Então, para não ficar para mim depois, né? Aquela não questão fica igual o Bonner. Boa noite. É isso aí. Então, acabou tudo. Então a gente vai ficando por aqui, né? 7 horas aí no Brasil. E você pode já se preparar para o culto, que agora é a última segunda-feira antes do mês de dezembro. Daqui a pouco, né? A gente, segunda-feira que vem. Propósito da mudança. Normal? Segunda-feira que vem, pelo horário? Porque. Normal pra gente, normal. A abertura do propósito lá não vai ter nada diferente. Não, normal o programa. Perfeito. Então, normal. Segunda-feira que vem a gente já começa em ritmo de 31 dias, né? Exatamente. Segunda-feira que vem começa o período mais intenso do ano. Os últimos 31 dias que a gente já vai estar alocado, comprometido, determinado no propósito da mudança. Então, até lá, uma boa noite para você. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe muito a sua vida. Bom culto aí à noite. Tenham todos uma ótima semana em nome de Jesus. Deus abençoe. Um abraço. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.